dia, boa tarde, boa noite, queridos. Que alegria recebê-los aqui neste canal. A paz do Senhor, seja muito bem-vindo para acompanhar a palavra de Deus. Uma palavra que nos cura, que nos liberta, que nos dá direcionamento. Coisa boa é aprender com a palavra de Deus, não é verdade, meus amados? Se você ainda não é inscrito nesse canal, não perca tempo, se inscreva agora, eu creio que é de grande bênção para a tua vida. Peço também que você já deixe o like para que mais pessoas possam ser alcançadas através dessa palavra. Amém? A reflexão que vamos fazer hoje se encontra, meus queridos, no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 13, versículo 17 e 18. Olha o que diz a palavra. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto, pois disse, se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim, Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Glória a Deus, meus amados. Esse texto vai falar sobre quando Deus liberta o povo de Israel. Assim, quando o faraó deixou que o povo de Israel seguisse, havia dois caminhos que o povo de Israel havia de seguir, direcionado por Deus. A palavra de Deus vai dizer que havia um caminho curto e um caminho longo. Um caminho mais perto e um caminho mais longe. Um caminho mais fácil e um caminho que provavelmente era mais difícil. Embora as escolhas humanas sejam às vezes escolher, meus amados, a opção mais fácil, o modo mais fácil, mas Deus fala nessa palavra que pelo caminho mais rápido, mais curto e mais fácil, e o povo de Israel ia dar de frente com uma guerra, e que eles poderiam desistir e voltar para o Egito. Então Deus prefere levar o povo de Israel para o caminho mais longo, o caminho que não ia dar de frente com a guerra, um caminho que eles pudessem aprender e ser amadurecidos. Glória ao nome santo de Deus. Deus ele enxerga além do que a gente possa ver. Então aqui Deus sabia que eles iam dar de frente com uma guerra se eles fossem pelo caminho mais rápido. Então Deus desvia o trajeto, coloca eles em outra trajetória, outro caminho, para que assim eles não dessem de frente com a guerra e não desistissem. Então, meus amados, muitas das vezes Deus ele muda a trajetória do nosso caminho, a direção, não porque saímos do propósito ou da promessa, mas porque Deus ele consegue ver o futuro e ele consegue ver algo que está nos esperando, que nos vai dar de frente, que nos vai causar decepção, que nos vai nos entristecer, que muitas das vezes vai nos fazer desistir. Então, meus amados, a sabedoria de Deus, ela vai muito mais além do que possamos imaginar, porque veja, numa escolha humana por méritos nossos, provavelmente a gente ia escolher pelo caminho mais rápido, pelo caminho mais fácil, porque a gente não sabe o que tem na frente, mas a gente sabe que a gente ia chegar mais rápido. Mas Deus não, meus amados. Ele consegue enxergar além do que a gente possa ver, ele consegue ver o futuro. Então muitas das vezes acontece alguma coisa na nossa vida, alguma circunstância que para nós parece que nos tira do propósito da promessa, mas não, é porque Deus tem algo melhor para nós, é porque pelo caminho que ele escolhe é muito melhor. Por mais que às vezes a gente vai andar mais, ele vai nos capacitar, ele vai nos abençoar, a gente vai crescer espiritualmente, porque Deus ele tem de nos capacitar para depois receber a promessa, meus amados. Deus desvia o caminho para que eles pudessem passar pelo Mar Vermelho, e o Mar Vermelho, meus amados, foi um grande sinal de Deus na vida do povo de Israel, foi um grande livramento que Deus deu. Foi um lugar onde aconteceu coisas sobrenaturais. Então Deus não tirou eles do caminho mais fácil à toa, não. Deus queria que eles vivessem o sobrenatural, que era atravessar o Mar Vermelho, que era ver o sobrenatural de Deus acontecer, que era ver o milagre do mar se abrindo. Bendito é o nome santo de Deus. Muitas das vezes, meus amados, acontecem coisas na nossa vida, não para o nosso mal, mas sim para o nosso bem, pois a vontade de Deus é agradável e perfeita, é boa a vontade de Deus para conosco, meus amados. Então, quando a gente sai do caminho, quando a gente parece que está longe do propósito, na verdade a gente está perto. Na verdade, Deus trouxe um livramento, porque veja que se o povo de Israel fosse pelo caminho mais curto, eles iam desistir, porque Deus sabia que havia uma guerra ali. Então muitas das vezes Deus ele oculta para nós o futuro, porque se ele mostrar para nós o futuro que há de vir, a gente vai desistir, a gente não vai querer prosseguir. Bendito é o nome santo de Deus. Glória a Deus.
Então, meus amados, quando a gente está passando pelo deserto, quando a gente está passando por uma situação longa e difícil, é porque Deus está nos amadurecendo, nos capacitando, está nos levando pelo processo para nós podermos aprender. Bendito é o nome santo de Deus. E veja que depois eles consequentemente vai chegar no Mar Vermelho, aonde ali vai acontecer milagre de Deus na vida deles. Eu creio que eles passaram pelo deserto porque Deus queria capacitá-los. Porque muitas vezes, meus amados, a gente saímos do nosso caminho e do nada acontece uma circunstância e nós já estamos em outro caminho, num caminho que parece ser mais difícil. Mas na verdade é o caminho que vai nos capacitar para ver a promessa de Deus se cumprir na sua vida, na minha vida. É o caminho que vai nos fazer amadurecer, crescer espiritualmente. É um caminho que vai nos dar livramento. Glória ao nome santo de Deus. Não questione a circunstância que acontece na sua vida, meus amados, pois a palavra de Deus ela diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ele. Então podemos ver que nesse contexto, meus queridos, a circunstância que aconteceu foi para o bem do povo de Israel, para eles não encontrarem uma guerra na frente dele e desistirem. Muitas das vezes é assim conosco. Deus tira a gente de um trajeto e coloca no outro, para que nós não possamos desistir, para que a gente possa ver uma circunstância e não desistir, porque Deus ele sabe de todas as coisas, meus amados. Não questione o caminho que você está andando, no deserto que você está andando. Aprenda com esse momento que você está vivendo. Aprenda porque logo na frente vai vir um grande milagre, vai vir uma grande promessa na tua vida. Bendito é o nome santo de Deus. Aleluias. Que alegria, meus amados. Mas também temos que ficar atentos, meus queridos, porque muitas das vezes a gente está passando pelo deserto e não é permissão de Deus. Não é vontade de Deus, é porque a gente tomamos decisões humanas, decisões que vêm aqui de dentro. A gente não toma as decisões que Deus quer para conosco. Então a gente está pelo deserto, muitas das vezes pensamos que nós estamos no deserto porque Deus permitiu, mas não. Foi por escolhas erradas. Foi por nosso mérito estar ali. Então precisamos, meus queridos, andar conforme a palavra de Deus. Precisamos esperar em Deus, confiar em Deus e tomar decisões que agradam a Deus. Glória ao nome santo de Deus. Muitas das vezes Deus nos coloca num caminho mais longo, mais difícil, e a gente não. A gente, por mérito nosso, desiste e volta pelo caminho que parece ser mais fácil. Mas Deus, ele sabe o futuro, e ele sabe que no caminho mais fácil, que no caminho mais curto, vai acontecer algo que vai nos fazer desanimar, que vai nos fazer voltar. Então vamos andar conforme a palavra de Deus, porque sabemos que a palavra de Deus, que o conselho de Deus e que tudo que ele tem para conosco é boa, perfeita e agradável. Amém? Deus abençoe, meus amados. Reflete nessa palavra, uma palavra maravilhosa para a tua vida. Amém? Deus abençoe.